A paz, a paz, irmãos e irmãs, começando mais um dia, né? Sextou, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor por tudo, né? Graças nós te damos, Pai, por mais esse dia na Tua presença. Abençoa a nossa vida, o nosso lar, os nossos. Consagramos tudo na Tua presença, Pai. Louvamos, agradecemos pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Em tudo dai graça, né, irmãos? Tudo é pela graça do Senhor. Se estamos aqui hoje, é porque o Senhor permitiu. Então, orando pela saúde, orando pelo trabalho, em tudo, por tudo. Amém? Amém. Graça e paz. Hoje é uma sexta-feira, né? Hoje amanheceu friozinho, já mudando para inverno. Já tá chegando frio, falou que vai vir uma onda de frio. E eu tava falando, nossa, já tá chegando a época já da gente ficar com preguiça de levantar cedinho, né, Célia? Eu já tenho vontade de ficar até Mas é bom. no verão, mas nós vamos aqui, irmão, vamos fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus, nessa sexta-feira, onde nós temos tantas coisas para fazer no dia a dia e também na igreja. Hoje a Célia vai para São Sebastião do Paraíso, hoje eu vou ministrar na live de manhã, à noite, à tarde, e o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre nossas vidas com o teu Espírito Santo, nos mostrando, nos ensinando, guiando. Essa palavra venha ficar guardada no coração nosso, no coração de quem ouvir essa palavra mundo afora, e ela venha dar muitos frutos, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, porque nós somos dependentes de Ti, totalmente dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E aí nós estávamos orando aqui, eu, a Célia e a Joana, e nós lembramos na nossa oração, foi citado o endemoniado, um ninho de demônio de Gadareno, e aí nós vamos ministrar essa palavra agora, em nome de Jesus. Né? Tem um título. O endemoniado de Gadareno. O endemoniado de Gadareno, irmãos, ele foi uma pessoa... A Célia vai ler a palavra, depois eu vou comentar. O endemoniado de Gadareno, ele era de Gadara, a cidade de Gadara, né? E navegaram para a terra do Gadareno, que está de frente da Galileia. Quem navegaram? Jesus e os seus discípulos. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Um homem nu veio ao encontro de Jesus, não morava em casa, morava no cemitério, irmãos. Olha que triste isso. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te. Cadê? Permita que entremos nesses E quando corpos. viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrava as prisões. Era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andavam ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. E aquele que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de que havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado ao pé de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram também como fora salvo aquele endemoniado. A paz, Ana, que Deus abençoe você e toda a sua família. E toda a multidão da terra do Gadareno ao redor rogou que se retirasse deles,
porque estava possuído de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grande coisa te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade. Amém. Quão grande coisa Jesus lhe fez. Amém. Maria, então, vamos lá. paz, pastora Maria. Essa história, irmãos, a Célia leu em Lucas e ela também está em Marcos 5. É a história daquele endemoninhado de Gadareno. Um homem que morava nos sepulcros, lugar de morte. Ninguém podia prender, aqui está falando, porque ele tinha uma força sobrenatural. E ele arrebentava aqueles grilhões, aquelas algemas, aquelas cadeias que eles prendiam ele com ferro, como se fosse um nada. E andava nu, se cortando com pedras, a palavra está falando aqui. Que triste, Gritava, né? E se feria. Autodestruição, causada por 2.000 demônios que estavam possuindo a sua vida. O nome dele... Os ninhos de demônios. Ninhos, porque é endemoninhados. É um ninho de demônios. 2.000 demônios. Ali era o quartel-general do inferno. Um dia, Deus, eu acho que Jesus atravessou aquele mar ali para ir especificamente nesse lugar. A palavra está falando. Eu acho que Jesus, eu tenho certeza que ele sabia. Claro, ele é Deus. O que ele ia fazer lá. Sendo aqui a palavra, que quando Jesus colocou aqui o pé na ilha, esse demônio, essa pessoa endemoninhada correu, prostrou-se aos pés de Jesus, ajoelhou e falou: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Jesus conhecia ele, e ele conhecia Jesus e o poder de Jesus. Peço que não nos atormente. Permita que entremos naqueles porcos. Ele sabe a autoridade de Jesus. Mas como o demônio ele é territorialista, não queria ir embora dali de jeito nenhum, falou: vou ter que obedecer, mas a gente vai ficando por aqui se a gente ficar em porco. Só que porco não aguenta, porco não é gente. E os porcos se suicidaram, pularam naquele precipício. Eu imagino na minha mente sempre um paredão de pedra igual aquele que tem lá em Torre, sério. E eles correram naquele pastinho e pularam. Na minha mente vem aquele momento. O importante aqui é a presença do Senhor, né? É a presente. Ele é o que liberta. Naquele momento em que ele teve esse encontro com Deus, com Jesus, aquele homem ficou totalmente liberto. Imediatamente, assim, com uma palavra. Detalhe: um homem valia muito mais do que 2.000 porcos por demônio. E a Jana estava falando aqui, né, com a gente agora, que ela falou assim: já pensou? Todos eles viram aquele homem no cemitério nu, todo aquele homem lá no cemitério nu, se cortando, quebrando grilhões, fazendo tudo aquilo lá, a cidade inteira viu, a família viu, todo mundo viu aquele homem que era possesso pelos demônios. Todos conheciam ele. Todos conheciam ele. E a partir do momento que Jesus colocou o pé naquele lugar, aquele homem foi curado. Então é a presença do Senhor, é o testemunho do que o nosso Jesus faz na nossa vida. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a vida é completamente transformada, né? Aquele homem, ele ficou completamente curado, voltou à razão, voltou a se vestir, a comer, a ter uma vida nova e queria seguir Jesus. Queria. Antes ele não parava, agora é o dia inteiro correndo pelado, se cortando. Agora ele tem paz. Agora ele tem paz. Andava nu, agora ele tem dignidade.
É isso que Jesus Não tinha faz com a juízo, ele vida. era louco, se arrebentava inteiro. Agora ele tem uma mente sã. E é isso que acontece na Que vida é- daquele que tem um encontro com Jesus. A vida é transformada, né? Olha que história linda, maravilhosa, irmãos. Agora, importante é a seguinte. Quando Jesus foi embora e esse homem estava totalmente liberto, ele correu e pediu para Jesus para ir com Jesus. Jesus não permitiu. Aqui a palavra está falando de Jesus não lhe permitiu. Jesus falou, vai, volta para casa e anuncia tão grandes coisas Deus fez por ti. E esse homem ficou ali, irmãos, em Decápolis. Olha aqui. Agora tá a chave da história. Decápolis, uma região onde que tinha 10 cidades gregas e romanas ao leste do Mar da Galileia, uma região totalmente pagã e idólatra por causa da cultura grega. Damasco, Filadélfia, eu escrevi aqui, Rafana, Citópolis, Gadara, que é ali que ele estava, Ipos, Dion, Pela, Gerasa e Canata. Agora, o que é importante? Jesus falou, você vai ficar aqui e você vai anunciar quão grandes coisas Com a vida este dele, né? homem Deus fez na minha vida, porque todo mundo conhecia aquele homem. Testemunho vivo. Testemunho da mudança Aquele de louco vida. do cemitério, pelado, nu. Hoje um homem vestido. Hoje uma pessoa vestida, com são, aparência. pregando a palavra de Deus. 30 anos. Quando Paulo chegou nessa região, o evangelho já tinha sido anunciado 30 anos antes. Olha isso, por Jesus, né? Mais tarde, Jesus volta para Decápolis e o povo já está aberto. E tudo ele tem feito bem. Quem preparou? Quem que fez? O ex-endemoniado de Gadareno. O primeiro missionário de Decápolis foi um ex-possesso. O primeiro missionário daquela região toda foi um ex-possesso do demônio. E Deus usa aquela pessoa que o diabo descartou. Ah, e agora eu quero falar uma coisa. Desculpa, irmão. Um missionário treinado pelo inferno. Ou o inferno, o missionário que o inferno treinou. Sabe? Com a vida dele. Então todo mundo conhecia aquela pessoa. E ele ficou ali naquela região fazendo o que Jesus pediu para ele. Porque eu acho que ele falou, vou andar com Jesus, né? Esse cara a gente não pode ficar longe dele não, me libertou. Jesus falou, não, filho, aqui, ó, essa região, aquela região, irmãos, era muito idólatra. Aquela região é uma região onde tinha aquela cultura grega, Deus, até hoje tem esses deuses gregos aí. Então, o que a gente vai ver aqui quando tem uma libertação? Jesus te dá descanso quando você está inquieto. A gente tem pessoas que vivem desorientadas na vida, mas não se volta para Jesus. E quando você se voltar para Jesus, quando você deixa Jesus te encontrar, Jesus ele te dá um descanso. Jesus ele te devolve dignidade, né? Ele te devolve juízo, te devolve a mente novamente. Você vai pensar como uma mente sã. E aí... E através da sua vida, você tem também que... pode salvar outras Exatamente. vidas, né? E tem que ter mudança, porque se não tiver mudança, é emoção. Libertação real tem testemunho. Eu fico observando às vezes, gente, naquele momento, às vezes durante um culto, aquela emoção, a pessoa esperneia, balança a cabeça, uma emoção, só que daí eu fico vendo se ele persevera ou não.
Sai daquele momento lá, não volta mais na igreja, nunca mais, nem nada, sabe? Aquele momento de emoção. Pastora Anice, a paz, pastora, minha intercessora. Sabe? E aí a gente fica, nossa, ela sentiu a presença. Sentiu uma emoção. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Não muda. Aonde que a pessoa precisava de perseverar, esse homem, ele perseverou. Ele fez o que simplesmente o que Jesus mandou. Ele falava assim, olha a palavra dele, o testemunho vivo. Sério, olha isso. Passava na rua, ele precisava de falar alguma coisa ou não? Cleide, bom dia, pastora Anice, bom dia. Ele precisava de falar alguma coisa? Lógico que não, a turma que viu aquele homem nu, cortando. Tudo arrebentado, cheio de sangue, louco. Né, destruindo as pessoas, batendo, devia ser uma coisa, né, de todo mundo correr dele. E de repente você vê aquela transformação, aquele homem curado, vestido, barbeado, levando a palavra, falando do que Jesus fez na vida dele. Ô irmãos, é uma assim, frase né? Aqui, séria, Maravilhoso. Deus pega seu Gadara e transforma em Canata. Não sei o que é Canata. Canata é aquele lugar que ele ficou pregando lá. Ah, é? É, o Decápolis. Gente, vocês Canata, perdoam, Pela, Dion, essas cidades que ele ficou pregando lá, né? Aquele que queria entrar no barco com Jesus, Jesus falou assim, o teu barco é Decápolis. O Senhor tem um lugar para cada um de nós para vai ministrar a ficar aí. palavra. O Senhor nos leva, né? O Senhor me trouxe, eu, o Elcio, lá de Santo André, para Patrocínio Paulista, e aqui ele transformou a nossa vida completamente. Hoje nós levamos a palavra. Sabe o que eu gosto? Que eu já sabe preparei, o lugar certo. Preparei uma ministração já faz, eu acho que o ano passado que eu ministrei alguma coisa sobre isso. A gente tem uma lição para a gente terminar aqui. Lições para o dia de hoje. Quem te prende? Ou quem me prende? Ou quem que é o nosso atrapalhador, para não falar o nome do capiroto? Quem prende é Gadara. Quem te liberta é Jesus. Quem te envia é Decápolis. Quem te marca como louco, como endemoniado, possesso e essa aí. Quem te veste de filho é Jesus, né? E quem te usa como prova é Decápolis. Deus, ele usa a nossa vida, entendeu? Né, para mostrar para as ver, pessoas o ver, que ele fez na nossa né? vida, né? Gadara é o teu cemitério. Nós somos o evangelho Jesus vivo. é a sua ressurreição e Decápolis é o seu púlpito. Frase para terminar. O inferno te treinou no cemitério para você saber lidar com o morto. Agora Jesus te manda ir para Decápolis para você ressuscitar gente, pessoas. Olha, gente, né? Agora há pouco eu estava ouvindo um testemunho, né? Da Joana, ela falando, né? Que uma pessoa ela foi liberta. Eu não vou falar o nome da pessoa porque ela não deu ordem, mas eu vou falar aqui. Ela falou que uma pessoa um dia foi presa pelos demônios e ela foi liberta. E hoje ela ora por libertação. E Deus ouve as orações dela, né? Eu falo assim, olha como que Deus usa, né? Deus usou o gadareno, aquele homem endemoniado, para tirar demônios, para levar o evangelho a outras 10 cidades, né? E o Senhor fez isso com a minha vida, com a sua vida, com a vida do Elcio, né? Ele nos tirou de um lugar que a gente não servia ao Deus Todo-Poderoso e nos colocou na presença desse Deus Todo-Poderoso para a gente dar testemunho do que Ele fez na nossa vida, a transformação que Ele fez em nós, né? Através do Evangelho. A gente só tem que louvar, agradecer. Como o gadareno um dia, Ele chegou na nossa vida e transformou todo o nosso ser. Oh Deus, obrigado por esse momento tão especial, onde nós colocamos na Tua presença para agradecer, benzer, louvar por tudo, Senhor, por essa transformação
Éramos um e hoje somos outros. E estamos aí, Senhor, sendo usados como instrumento para levar a Tua palavra, Pai. E queremos Te agradecer pelo que o Senhor fez na nossa vida, por essa transformação tão grande. E que todos possam ver em nós a Tua presença, sentir em nós a Tua presença, Pai. Que eles possam ver essa diferença, o que éramos e o que somos, né? Que todos possam ver isso, o que a Tua presença faz, como a Tua presença muda, né? Vou falar uma curiosidade aqui, uma curiosidade que eu nunca tinha percebido na minha pregação, acabei de ler agora. Gadara era um lugar isolado, distante. Jesus falou para ele assim: você vai ficar aqui em Decápolis, nessa região, pregando a palavra. Um dado histórico mesmo, e bíblico, depois você vai procurar. A próxima vez que Jesus passou em Decápolis, é o Fabiano. A próxima vez que Jesus passou em Decápolis, sabe o que aconteceu? Lá em Marcos 7,31, tinha 4.000 pessoas para ouvir a palavra de Jesus. Jesus não era muito comum. E ele fez aquela multiplicação dos pães. E aí eu quero te perguntar, você sabe quem é? Se você for ler lá em Marcos 5,20, quem é a pessoa que já preparou o caminho? Sério, ele. As pessoas já conheciam Jesus por causa da palavra dele. Deu para entender? Amém, né? Que lindo. Então, se Deus pega seu Gadara e transforma em Decápolis, pega sua sepultura e transforma em púlpito. Amém, amém, amém. Amém? É isso aí. Amém. Importante. Graça e paz. A Vamos Célia vai orar pelas orar por pessoas cura. enfermas. Não esquece que hoje às 18 horas tem o live aqui no meu celular também. Às 18 horas, que é sexta-feira. E a Célia vai mais cedo hoje. Provavelmente eu vou fazer a minha live sozinho, que a Célia vai Hoje eu para vou São para Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Tá Paraíso. bom? Então fica na paz do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar? Quero orar pelo Vinícius, né? Entregando o Vinícius na mão de Deus Todo-Poderoso, pelo Fabiano, Hugo, Lorena, Jéssica, Giovana, Francisco Eduardo, Luísa, Eduardo, Isaac, William, Dani Vieira, Elisa, João Guilherme, Silvio Rufino, Pastor Anice, a nossa pastora Anice, né, pastora Anice, Thalita, Renata, Maria Flávia, Lucinéia, Flávio, Caio, Ângela, Márcio, André, Alisson, Ronaldo, Breno, a Emanuele, a netinha Docimar, a Rose, sogra da Carol, minha sobrinha, entregando todos esses nomes, irmãos, todos na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo que o Senhor ponha a mão poderosa sobre cada um, conhece a necessidade de cada um, cure e liberte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Hoje eu gostaria de convidar vocês que são de São Sebastião do Paraíso para estar lá conosco na Igreja Adonai de São Sebastião do Paraíso, às 19h30. Estarei ministrando lá no culto. Tenho certeza que Deus vai colocar uma palavra assim, direto do trono para cada um de nós. E que Deus mande, envie, né? Cada um. Aqui também em Patrocínio Paulista estaremos tendo o culto na Adonai de Patrocínio Paulista. Você também é convidado, só que aqui às 19 horas o Elcio vai ficar, né? Porque o Elcio está muito gripado, não vai poder ir com a gente para São Sebastião do Paraíso, mas vai estar aqui. Então, louvando a Deus, agradecendo a Deus por todos os cultos, por todas as palavras. Pastora Anice já está intercedendo, né? Obrigado, Senhor. Amém. Cleide, que Deus abençoe. Amém, seu dia, sua família. Ana, pastora Maria, todos os irmãos. Vou falar a bênção apostólica. Então, não esqueça, né? Sexta-feira é um dia bem especial, né? Sério, cheio de coisas. Hoje é cheio de coisas, correria. Amém?
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. ninguém. Um abraço, Deus fiquem com abençoe a Deus. todos, Pai do Senhor Jesus, até às 18 horas, se Deus nos permitir. Amém. Chuva de bênçãos. Fiquem com Deus. Bom dia. Pastora Anice, um beijo.